Olá, meus irmãos, meus amigos, que a paz de Deus esteja entre nós. Hoje eu vou falar sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que nos remete a pensar em amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, numa das caminhadas de Jesus junto aos apóstolos, né, ele foi perguntado sobre os maiores mandamentos. Então ele respondeu a eles: eis o primeiro, ame o seu Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Eis é o primeiro. O segundo é bem parecido, né? O título do capítulo nos mostra, né? Ame teu próximo como a si mesmo. Então, o que devemos compreender sobre isso? Compreender a necessidade de amar o próximo como nós mesmos, pois gostaria que o meu próximo fizesse tudo de bom, tudo que fosse a minha vontade, conforme orienta Jesus. Então eu gostaria de fazer, receber e fazer também. Temos que pensar que o amor em relação ao bem do nosso próximo, em suas diversas facetas, como o respeito, a tolerância, a cordialidade, etc., né? Todas essas atitudes e palavras consiste simplesmente no resumo da caridade, né? Então, Paulo de Tarso, um dos maiores perseguidores do Cristo, né, mas também o maior divulgador após ser convertido, quando viajava pelo deserto, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz no capítulo 15, que eu vou ler para vocês aqui, que ele fala sobre isso. Então, Paulo de Tarso fala: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança, a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está no alcance de toda a gente, do ignorante, do sábio, do rico, como do pobre, independente de qualquer crença particular. Então, vocês podem ver que o Espiritismo é bem simples, né? O Evangelho é simples nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus textos, né? A caridade está ao alcance de todos, independente da renda, da cultura e mesmo do credo religioso. O Espiritismo, coerente com seus princípios de liberdade, de consciência, ele sempre vai ressaltar que fora da caridade não há salvação. Ressalta bem Kardec, dentro da doutrina, né, que o Espiritismo não diz fora do Espiritismo não há salvação, mas com Cristo. Então, olha, fora da caridade não há salvação. É isso que o Evangelho nos mostra e que Jesus nos falou. Princípio de união, de tolerância, que deve levar os homens ao mesmo sentido, ao mesmo rumo, um sentido comum, de fraternidade, em vez de dividir, de separação. Tudo que se divide, tudo que se separa é prejuízo para nós mesmos, né? Outra parábola, outra história que Jesus nos mostra nesse capítulo 15, né, para ilustrar o que nós estamos falando sobre o capítulo 11, amar ao próximo como a ti mesmo, é a passagem do samaritano, né? Está no item 2, eu vou ler para vocês um trechinho aqui. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram, cobriram de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois dele derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. Tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que dependeres a mais eu vos restituirei no meu regresso. Então Jesus pergunta aos seus apóstolos: qual desses fez a maior caridade? Né? Vamos notar que Jesus analisa o comportamento dos sacerdotes, dos judeus, né? E também do samaritano.
porém ele não tece qualquer comentário sobre a pessoa ferida, que precisa da ajuda. Ela necessitava de auxílio, independente do porquê do ocorrido. Verifique-se aqui também a lição do auxílio incondicional. Então vamos recordar, eu não preciso fazer caridade por eu ser rico, por eu ter sabedoria e etc, né? Necessitamos sim estar conectado ao mundo à nossa volta, vigilantes, a fim de percebermos as tantas oportunidades de auxiliar aos outros, as quais surgem todos os dias, a toda hora à nossa volta. Esse samaritano foi justamente uma alma vigilante, atenta às oportunidades de fazer o bem, que cuidou de quem precisava, dando seu auxílio, sua atenção, não é isso? Então, eu acho que esses capítulos, né, esse capítulo de amar ao próximo, esses dois capítulos, esses itens 7 e 2 do capítulo 15 do Evangelho, né, nos mostra também, exemplifica bastante o que devemos fazer sobre a caridade, amando o próximo como a nós mesmos. Para encerrar, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade e a caridade de vocês de me ouvirem. E vamos lembrar, né? Orai e vigiai. Sr. Hilário, nosso padrinho Hilário, nos conduz a entender de que Deus ajuda a criatura pela própria criatura. Então eu preciso me ajudar, eu preciso me amar. Deus é o concurso, né? Temos que amar a Deus acima de todas as coisas do fundo do coração. E o próximo como a ti mesmo. O mais próximo de mim sou eu mesmo. Pense nisso. Um abraço a vocês, que Deus abençoe.